Olá, queridos. Meu nome é Elis de Lacerda e eu tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Algo que o Senhor tratou comigo e Ele vem tratando já há algum tempo e eu vim aqui dividir com vocês a respeito desse assunto. Mas antes de eu começar, eu queria pedir para você dar o seu like, principalmente para que você também interagisse com o vídeo, deixando uma mensagem, dizendo se você foi abençoado ou não, se você tem sido abençoado com os meus vídeos. Eu tenho um canal no YouTube, o SPM, Só para Mulheres com Elis de Lacerda, onde eu direciono ministrações falando para mulheres. Mas hoje eu tive a direção de não falar somente para mulheres, e sim para meninos e meninas. Porque alguns homens, eles veem os meus vídeos, eles são abençoados com os meus vídeos. E eu queria hoje falar com os dois, né? Eu não queria direcionar só para as meninas. Eu vou postar esse vídeo no meu canal, mas eu queria falar com os dois. É um assunto um tanto quanto não tão confortável. Eu gosto muito de falar sobre fé, eu gosto de avivamento, mas hoje a gente vai tratar sobre algo que o Senhor tratou comigo durante algum tempo. Eu estou passando por um processo e quando eu entrei no processo, a primeira coisa que o Senhor falou comigo era que tudo que estava acontecendo era um tratar de Deus comigo, era um tratar dele comigo. E realmente o Senhor, ele tem tratado algumas coisas comigo e eu sinto como se eu estivesse voltando exatamente para o centro da vontade de Deus, sabe? Não tem sido tão confortável algumas situações, mas eu tenho conseguido passar por elas, por essas lutas, por esses desafios, e eu tô aqui de uma maneira muito simples para ministrar para vocês. Eu tenho o hábito de ministrar na parte da manhã, porque não corre o risco de ter nenhum barulho, nenhum som, nenhuma moto passando, mas eu percebo uma urgência de estar gravando esse vídeo e eu tô aqui num cantinho da minha casa, uma coisinha mais reservada para poder falar para vocês de uma forma bem simples. E eu quero começar falando sobre o título dessa ministração. Eu quero ser bem fiel a tudo que eu anotei aqui, tá bom? E o título dessa mensagem é: existe um poder disponível quando nós pedimos perdão. É sobre isso, queridos. Eu vou falar de perdão, mas não de você aceitar o perdão, mas de você pedir o perdão. E não é um assunto muito fácil, porque nem sempre quando você é direcionado a pedir perdão, foi você quem errou. Mas nós vamos ver aqui que isso para Deus não importa. Importa que você seja obediente àquilo que Ele está te instruindo a fazer. Existe um favor e uma graça quando você decide obedecer ao Senhor. E nós vamos começar falando lá em Mateus 5, 23 e 24. Vamos ver como isso é sério? Diz assim: portanto, se trouxer a tua oferta ao altar e ali te lembrar que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar-te com teu irmão primeiro. Depois vem e apresenta a tua oferta. Pedir perdão é prioridade para Deus. Jesus estava dizendo algo muito forte aqui. Antes de ofertar, antes de cantar, antes de servir, vá resolver o seu relacionamento. Ou seja, para Deus, relacionamento restaurado é mais importante do que a religiosidade. Às vezes, queremos falar com Deus, mas evitamos falar com pessoas que nós ferimos. E é uma verdade. Pedir perdão exige humildade. Pedir perdão não é fácil, pois mexe com o nosso orgulho. Em Tiago 4,6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, queridos, aqui o Senhor está nos instruindo algumas coisas, né? É tão importante você estar bem com o seu irmão, que se você vai ofertar, ou até mesmo se você vai ceiar, né? Ele fala, examine um homem a si mesmo. Então, se você vai fazer algo e você percebe que o teu irmão tem algo contra você, ou você tem algo contra o teu irmão, você primeiro tem que resolver isso. Depois você volta e faz o que precisa ser feito. Mas primeiro, você tem que restaurar o teu relacionamento com o teu irmão. E aí, Tiago 4,6 fala, né, que Deus ele resiste ao soberbo. Por quê?
Porque quando nós pedimos perdão, a primeira coisa que é quebrada em nós é o orgulho. Às vezes você tá aí do outro lado e tá assim, eu não vou pedir perdão para ninguém. Você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe o que falaram para mim. Igual eu falei hoje para uma amiga, né? Ué, você está falando da forma que eu respondi. Mas você não está falando da forma que aquela pessoa falou comigo, porque ela presenciou uma situação. E eu fiquei pensando depois, quem tem o Espírito Santo por dentro? Quem conhece o Senhor? Sabe, queridas e queridos, nós precisamos amar ao Senhor com nossas atitudes também, não só de falar. E quando eu tenho uma atitude errada, é o nome de Jesus que está em jogo. Continuando. Quando eu peço perdão, eu estou dizendo, eu errei, eu não sou perfeito e eu me responsabilizo. E isso quebra algo dentro de nós, quebra o orgulho. Sabe, queridos, nós não somos perfeitos. Nessa caminhada da vida, nós vamos errar com pessoas. Mas existe algo que pode ser feito. Você pode pedir perdão. E mais pra frente a gente vai ver que essa frasezinha tão difícil de falar, ela pode restaurar tanta coisa na nossa vida. Continuando. Não importa quem começou, importa quem se posiciona. Muitas vezes a gente diz, não fui eu que feri, não fui eu que fiz. Mas Jesus disse, vá. Jesus não disse, vá quando o outro vier primeiro. Ele disse, vai. Faça o que precisa ser feito. Em Romanos 12, 18 diz assim, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Quando depender de você, tenha paz com todos. Pedir perdão traz cura. Quando você pede perdão de verdade, algo espiritual acontece. Provérbios 28, 13 diz assim, o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessar e deixar alcançará misericórdia. Ou seja, quando você encobre o teu erro, aquilo que você fez de errado, você nunca vai prosperar. Mas quando você confessa e muda a sua postura, existe uma misericórdia, um favor, uma graça disponível para mim e para você. Confessar, liberta. Assumir, cura. Se humilhar, te aproxima de Deus. Às vezes, o relacionamento nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Mas o seu coração fica leve. Jesus é o maior exemplo disso. Antes de qualquer coisa, nós fomos perdoados. Em 1 João 1,9 diz, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se Deus, sendo perfeito, nos perdoou, quem somos nós para não reconhecer quando erramos? É sobre isso, queridos. É reconhecer. Vacilei. Eu errei. Eu dei mole nisso aqui. Eu não deveria ter caído mais nisso aqui, nessas coisas, nas mesmas coisas. Mas existe algo que você pode fazer. Você pode pedir perdão. E quebrar esse orgulho, essa altivez, essa soberba que existe dentro de você. Eu precisei fazer isso. Conclusão. Pedir perdão não te diminui. Te amadurece, te liberta e te aproxima de Deus. Às vezes, uma simples frase pode destravar tudo. Me perdoa? Eu errei. Eu errei. Eu errei. Então, queridos, quando a gente toma essa atitude de obedecer ao Senhor, eu não vou dizer para você que é fácil. Como eu disse para vocês, eu estou num processo onde o Senhor ele tem forjado meu caráter,
onde muitas das vezes eu falei para ele assim, eu fiz isso porque fizeram aquilo comigo. Eu fiz isso porque lá quando eu era criança, lá em 1900 e lá vai fumaça. Mas sabe, queridos, muitas coisas mudaram. Eu conheci o Senhor. Eu conheço um Deus de não ouvir falar, mas eu já tive experiências com Ele. E sabe, hoje eu quero estar livre desses sentimentos que não podem, não devem fazer parte da minha vida. Então, hoje, especificamente hoje, eu decidi deixar para trás, tirar da mochila algumas pedras que não me pertencem. Foi fácil? Não. Mas a partir do momento que eu decidi fazer exatamente aquilo que o Senhor estava me instruindo a fazer, Ele me pegou pela mão e disse, filha, eu estou contigo. Você não está sozinho. Quando você decide agradar ao Senhor, você não está sozinho. Sabe? E é algo que te deixa tão leve, te deixa tão em paz. Mas e se o outro não receber? Não é problema seu, você não controla tudo. Você controla aquilo que você pode fazer, aquilo que o Senhor está te instruindo a fazer. E quando você obedece, você sobe de nível. Mas você não sobe de nível para poder você falar, eu sou a crente perfeita. Não. Você se aproxima de Deus e você chega confiadamente diante dele. E você pode falar, Senhor, eu errei, eu pequei, eu não deveria ter feito dessa forma. E Ele te conduz. E Ele te leva a fazer exatamente aquilo que Ele deseja que você faça. Porque nós estamos aqui para agradar o nosso Senhor. Sabe, eu percebo uma mudança de fase, uma mudança de estação na minha vida. Isso é muito claro. Mas para isso, eu precisei me deixar moldar. Eu precisei ouvir coisas que eu não queria ouvir. Coisas que não foram fáceis. Mas quer saber? Me libertou. Me fez ir para um lugar onde eu nunca tinha entrado. E aí eu fico pensando sobre algumas coisas. Não deixa para depois o que você tem que fazer. Eu estou aqui gravando esse vídeo e olha, eu vou te falar, eu já gravei várias vezes e eu não estava conseguindo terminar esse vídeo. Porque o depois, ele pode não chegar. Existe uma urgência em nós entrarmos no propósito que Deus tem para nós. Existem pessoas querendo, sedentas, para ouvir sobre o amor de Deus. Sobre esse Cristo que cura, que salva, que liberta. E como eu vou pregar para as pessoas do amor de Deus se eu não amo o meu irmão que eu estou vendo? A palavra fala sobre isso. Como você vai dizer que você ama a Deus se você não ama o teu irmão que você vê? E eu não estou aqui dizendo para você que é fácil. Eu demorei algum tempo para chegar até as pessoas que eu cheguei hoje. Mas sabe, hoje eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro e eu vou dormir muito melhor do que os outros dias. Como eu disse, pode ser que o relacionamento nunca mais volte a ser como antes. Mas eu sei que Deus, Ele está feliz com a atitude que eu decidi tomar. Porque Ele te instrui, mas é você quem decide se vai obedecer ou não. Então que hoje você decida a fazer coisas que o Senhor já tem te instruído a fazer. Se você precisa pedir perdão para algumas pessoas, peça. Se você precisa se reconciliar com pessoas, se reconcilie. Não deixe para depois, porque o depois pode não chegar. Depois o café esfria. O depois pode não acontecer. E como meu pastor costuma dizer, o amanhã ele não existe. Quando chegar amanhã, já é hoje. Então eu tô aqui de uma forma muito simples, dizendo para você, solta.
Solta essas pedras que não te pertencem. Solta essas pedras que têm te impedido de caminhar e de avançar e de crescer e de agradar ao seu Senhor. Porque se você está aqui me ouvindo, é porque Ele é o seu Senhor. E eu vou repetir, não é fácil. Mas existe um favor, existe uma graça que te sustenta. Libere pessoas. Libere pessoas no reino do Espírito. Para de tomar veneno querendo que o outro morra. Porque a vida que está travada é a sua. A vida que estava travada era minha. E sabe, eu quero terminar com isso. Você não vai poder voltar e fazer diferente. Não existe essa possibilidade. Não tem como rebobinar a fita, mas tem como você decidir fazer a diferença a partir de hoje. E mudar a rota da tua vida. Pai, eu te rendo graças. Eu te rendo graças por cada irmão que está do outro lado. Eu te rendo graças pelo teu favor, pela tua graça, que nos auxilia nesse momento, Pai, tão difícil de pedir perdão quando nós ferimos pessoas. Mas sabe, Pai, eu sei que você pega na nossa mão e nos ajuda em todas as coisas. E não será diferente agora. Obrigada, Senhor, por essa mensagem que eu sei que veio direto do teu coração para o meu e que eu posso compartilhar com os meus irmãos. Muito obrigada. Obrigada pelos teus feitos na minha vida. Obrigada, Pai, porque nesse processo o Senhor não me deixou nenhum dia. E obrigada porque o Senhor tem me ensinado tantas coisas. Que os meus irmãos sejam fortalecidos na força do teu poder. E tenham a ousadia de fazer aquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus. É sobre isso, queridos. Avance. Olhe para o alvo que é Cristo. Siga em frente. E faça o que precisa ser feito. Até o próximo vídeo.